Boa noite, comunidade do YouTube. Eu me chamo Milton. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade de relatos sobrenaturais aqui no YouTube. Você pode estar em casa, no ônibus, no carro voltando do trabalho, ou talvez se preparando para dormir. Onde quer que esteja, espero que sinta-se à vontade para mergulhar nas histórias misteriosas que trazemos por aqui. Que Deus te abençoe, proteja o teu caminho e o teu descanso. Tenha um bom relato. Relato. Luzes na BR-163. Meu nome é João Ramos, tenho 48 anos e rodo estrada desde os 19. Já vi muita coisa nesse Brasil. Enchente fechando pista, carreta tombada, assalto em região de mato, neblina que engole tudo. Mas nada, absolutamente nada, me marcou como a noite em que vi. Aquilo. Eu estava levando uma carga de trigo de Rondonópolis até Santarém. Viagem longa, trechos de terra, buraco, estrada que parece não acabar nunca. A BR-163 é famosa por seu isolamento. Tem pedaços onde você dirige horas sem ver um carro. E era justamente num desses trechos que tudo aconteceu. Saí de um posto por volta das 11 da noite. Sempre gostei de dirigir de madrugada. O ar é mais frio, a pista fica vazia e eu sempre tive aquela mania besta de falar sozinho para espantar o sono. A lua estava pouca, a noite estava pesada e só o farol da minha carreta cortava aquele breu sem fim. Depois de uns 60 quilômetros, notei algo diferente. Primeiro achei que fosse caminhão vindo no sentido contrário, ainda longe demais para eu ver os faróis bem, mas percebi rápido que não era isso. As luzes estavam altas demais, altas o suficiente para estarem acima da linha do horizonte. E não eram 2 ou 3 como faróis, eram 5 pontos brancos, brilhantes, organizados num formato triangular. Moversam-se devagar, como se estivessem deslizando pelo céu, sem piscar, sem tremer. Pisei no freio. A carreta derrapou levemente no chão seco, mas consegui controlar. O silêncio que ficou depois do motor baixar foi tão profundo que meus ouvidos até zuniram. Abri a porta, desci e fiquei parado no acostamento, olhando aquele céu parado, pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto comigo. As luzes começaram a mudar de posição. Primeiro ficaram em linha reta, depois fizeram um círculo e então, do nada, desapareceram. Eu juro, apagaram como se alguém tivesse desligado um interruptor gigante no céu. Por alguns segundos, pensei que estava ficando maluco. Voltei para o caminhão, liguei o motor, mas antes de engatar a primeira marcha, elas voltaram. Só que mais perto, muito mais perto. Agora eram 3 luzes, enormes, brancas, silenciosas, descendo por trás de um morro. Era impossível serem helicópteros. Eu teria escutado. Avião não faz aquele movimento. Drone? Não existe drone daquele tamanho. A terceira luz começou a pulsar, como se estivesse respirando. Foi aí que percebi. Elas não estavam só descendo. Estavam vindo na minha direção. Meu coração subiu para a garganta. Fechei a porta, travei tudo instintivamente, como se fechar uma carreta de 20 toneladas fosse proteger de alguma coisa que dominava o céu. A luz aumentou tanto que iluminou o painel inteiro, como se fosse dia lá dentro, e então ouvi o som. Não era barulho de motor, nem de hélice, nem de vento. Era algo grave, vibrando, um zumbido que mexia dentro do peito, como se o som estivesse passando por dentro de mim e não pelo ar. Minha visão tremeluziu por um segundo, e a sensação era de que o tempo tinha ficado pesado, lento, como se meus pensamentos estivessem nadando num tanque de água grossa. A cabine da carreta começou a tremer. A luz ficou mais forte, quase branca demais para olhar, mesmo pela janela. Eu me abaixei, cobrindo o rosto, tentando entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, sem conseguir me mexer direito. Era como se algo me observasse, não com olhos,
mas com presença. Senti uma pressão estranha na nuca, um formigamento descendo pelas costas. E então, por um segundo, juro que ouvi uma voz, grave, ecoando dentro da minha cabeça, não do lado de fora, falando algo que não era português, mas soava quase como um comando. Quando levantei devagar, a luz estava indo embora, subindo, direto para o céu. As 3 luzes se juntaram, formando uma só, e depois se afastaram numa velocidade impossível, como um risco de luz desaparecendo no horizonte. O zumbido sumiu junto com elas, e o silêncio que ficou foi tão absoluto que parecia que até os grilos tinham parado de cantar. Fiquei ali uns 5 minutos, incapaz de ligar o caminhão, respirando como quem sai debaixo d'água. Depois forcei a mão na ignição, liguei a carreta e dirigi sem parar até o próximo posto, a quase 80 quilômetros dali. Quando cheguei, minhas mãos ainda tremiam tanto que o frentista perguntou se eu estava passando mal. Não contei a verdade. Falei que era sono, mas eu sei o que vi. Luzes que se moviam como se o céu fosse delas, um som que vibrava dentro do corpo, e a sensação clara, nítida, impossível de esquecer, de que algo me analisou naquela estrada, não como humano, como experimento. Desde aquela noite, eu continuo dirigindo. É a vida que tenho. Mas sempre que pego a BR-163 depois das 11, eu desligo o rádio, diminuo a velocidade e olho para o céu. E às vezes, principalmente quando a noite está sem lua, tenho a sensação de que as luzes estão esperando o momento certo de voltar e que da próxima vez talvez não só observem, talvez levem.